Olá pessoal, o nosso vídeo essa semana é sobre diferença entre o estudo transversal e o estudo longitudinal. Vou explicar para vocês de que se trata cada estudo desse e também vou mostrar exemplo. Vamos lá, o que significam realmente a questão do transversal e do longitudinal? Então, são técnicas utilizadas para análise de dados em uma pesquisa. E aí você pode estar se perguntando, quem determina o modelo do meu estudo? Como é que eu vou saber que o meu estudo ele é transversal ou ele é longitudinal? Veja bem, analisando o objetivo do seu estudo, você terá condições de decidir se a sua pesquisa ela vai ser transversal ou se ela vai ser longitudinal, ou seja, a partir do momento que você conhece as características de cada técnica dessa que a gente vai ver aqui, você vai ter condições de ver qual é a técnica mais apropriada para o seu trabalho. Então, vamos iniciar com o estudo transversal. E aí, o estudo transversal, ele faz a observação das variáveis que podem ser diversas. Por exemplo, você pode estar estudando vários casos, você pode estar estudando indivíduos ou outro tipo de dado, certo? Então, essas variáveis podem ser bem diversificadas. O seu trabalho é que vai dizer quem é que realmente você vai investigar. E aí, o estudo transversal, ele vai levantar e analisar dados no mesmo momento. Então, o que é que isso significa? Significa que ele analisa um momento no tempo. Ou seja, ele vai analisar um ponto específico num dado momento. Ou seja, no estudo desse transversal, eu não me preocupo com o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois. Então, eu posso perguntar a uma pessoa, por exemplo, uma pergunta sobre o passado dela, mas eu não fiz uma coleta de dados no passado. Eu estou fazendo uma coleta de dados com ela no presente, só em um determinado momento. E essa técnica, ela é a mais empregada, certo? Por que ela é a mais empregada nos trabalhos? Porque ela tem o menor custo, certo? O período de tempo da coleta é um só. Então, você vai, por exemplo, numa empresa, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, com uma família, você vai uma única vez e pronto, tá resolvida ali aquela coleta, né? Não precisa você ficar esperando mais um tempo para ir novamente, tá certo? Você não foi antes. Então, quer dizer, você vai coletar em um determinado período sem estar com intenção de analisar períodos diferentes, né? Então, com certeza, ela é mais rápida, certo? De ser aplicada, exatamente por ser um só período, né? E aí, consequentemente, o resultado da sua pesquisa, ele vai ser um resultado mais rápido, tá certo? Para você escrever. Então, eu não tenho necessidade de acompanhar aquela amostra ao longo do tempo, ou seja, durante vários meses, durante anos. Então, eu não tenho necessidade disso aqui no estudo transversal. E aí, o estudo, ele é uma espécie de fotografia dos dados. Então, lembre sempre disso, que o estudo transversal, ele é como se fosse uma foto daqueles dados naquele momento, certo? Eu não fiz coleta de dados antes daquele momento e nem irei fazer depois. Eu só vou coletar e analisar realmente aquele momento que eu estou estudando, aquele determinado momento. Então, vamos ver um exemplo do estudo transversal que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, veja bem, pessoal, nós temos esse artigo aqui sobre estratégias de marketing pessoal de personal trainers. E aí, quando você vem aqui olhar o objetivo, você vê o seguinte: analisar as principais estratégias voltadas às questões de marketing dos personal trainers na cidade de Cascavel. Esse estudo aqui, ele não quer analisar, por exemplo, como foi que um determinado personal trainer tinha sua estratégia no início da carreira, certo? Com 2 anos depois, com 3 anos depois, ele não tem essa finalidade. Ou seja, ele vai chegar num determinado tempo para esse personal trainer, por exemplo, se eu estou fazendo meu trabalho hoje, então eu vou fazer essa coleta com esses profissionais hoje e vou escrever meu trabalho. Com base no que ele está respondendo hoje, eu não fiz coletas anteriores, em tempos anteriores, para sair comparando, né? Então, quando você vem aqui, por exemplo, na página 5, você vai ver que ele diz o seguinte, que a pesquisa, né, foi feita com 24 indivíduos, certo? Sendo 15 do sexo masculino e 9 do sexo feminino, todos profissionais formados em educação física, né, que atuam como personal trainer e tal, e aí vem dizendo que foi na cidade de Cascavel, a região sul do Brasil, no ano de 2016.
Pronto, então ele chegou no período de 2016, fez a coleta de dados com esses 24 indivíduos e escreveu o trabalho. Então veja que ele não teve 2 momentos de coleta de dados com as mesmas pessoas para comparar. Então em uma só coleta, com cada pessoa, ele já teve condições de escrever o trabalho, certo? Então essa é a principal característica do estudo transversal, ou seja, eu estou coletando aqueles dados em um determinado momento, sem necessidade de comparação de tempos diferentes. Então vamos ver agora a questão do estudo longitudinal para vocês verem como é diferente. O estudo longitudinal, ele vai estudar dados ao longo do tempo, certo? Ele também é conhecido como horizontal, como estudo horizontal. Você pensa numa linha do tempo, né? Então você teve uma coleta de dados antes, você está tendo uma agora e você pode ter uma depois. Então, é como se fosse um filme. É como se fosse um filme, realmente, né? Então, por que eu iria fazer um estudo longitudinal? Para investigar mudanças. Então, você compara um período antes, um período agora e um período depois. Então, é como se eu fosse fazer um filme, uma trajetória daquilo que eu estou querendo estudar, certo? Então, você precisa analisar a amostra ao longo de um período de tempo, né? Que aí você vai determinar qual é esse tempo. Então, é um filme realmente como se você estivesse mostrando a evolução daquele dado, né, que é o objetivo da sua pesquisa. Então, para isso, eu preciso fazer a observação da mesma variável várias vezes, certo? Então, você vai ter que coletar repetidamente durante um período de tempo, com o mesmo grupo de pessoas, ou se você está analisando dados de uma empresa com as mesmas empresas, então é o mesmo grupo. E aí você terá condições de analisar se mudanças ocorreram ao longo do tempo. Então, realmente, essa variável que eu estou analisando aqui, ela teve mudança ao longo do tempo? Por exemplo, em 2018 era uma situação, em 2019 passou a ser outra, em 2020 passou a ser outra, em 2021 já está diferente? Né? Então, você tem condições de analisar isso, tá certo? E aí, o custo é maior de um estudo desse. Por quê? Porque você vai precisar fazer pelo menos 2 coletas em períodos diferentes. O intervalo de tempo, você vai determinar o ideal para o seu estudo. Pode ser meses, pode ser anos. Então, eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, em janeiro, com um grupo de pessoas, e nesse mesmo grupo eu posso realizar a pesquisa em dezembro, fazer em dezembro a coleta, né? Então, aí eu tô com a diferença de meses. Mas você pode ter de anos também. Então, por exemplo, eu tô fazendo com crianças, quando elas tinham 5 anos, depois eu vou fazer novamente com essas mesmas crianças, quando elas estão com 7 anos, certo? Então, aí você tem um período de tempo já de anos. Então, há trabalhos que eles fazem até com décadas de diferença, né? Então, você fez um trabalho, por exemplo, em 2010 e uma nova coleta em 2020. Tá certo? Então, aí você tem 10 anos, né, de diferença. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo, né, que eu acho que com o exemplo você consegue compreender melhor. Então, aqui no exemplo, a gente vê um trabalho sobre o estado nutricional de crianças residentes nas áreas de vulnerabilidade social, certo? E aí você tá vendo aqui, ó, logo no resumo, os autores colocam que é ao longo de 2 anos. Ou seja, eles fizeram coleta de dados aqui com 55 famílias, tá certo? Que tinham crianças menores de 5 anos e algum membro ex-catador de material reciclável residente nas proximidades do lixão desativado de Campina Grande. Então, esse trabalho aqui, ele é feito ao longo de 2 anos, então ele é um estudo longitudinal. Quando a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa página do método, você vai ver que esse estudo ele foi desenvolvido nos meses de junho e agosto de 2012 e 2014. Olha, veja que tem um intervalo de 2 anos. Então, eles fizeram uma coleta em junho e agosto de 2012 e depois fizeram em 2014, junho e agosto de 2014. Então, 2 anos. Na primeira coleta, eles colocam aqui, você precisa colocar no seu trabalho, que a coleta foi realizada em 2 momentos, né? Participaram do estudo 76 crianças, tá certo? Na primeira etapa, que foi a etapa de 2012, e 54 na segunda. Então,
você vai ver que teve uma perda aí de 22, né? Então, aí você justifica. As 22 perdas ocorreram devido à mudança da família no local de moradia. Então, permaneceram 54 pessoas no estudo. Então, esse estudo aqui, ele é longitudinal, né? Um estudo com 2 anos, você vai acompanhando essa questão que você quer. Aqui é uma questão de nutrição, trabalho de nutrição, e você vai avaliar a situação dessas crianças no período de 2 anos, tá certo? Por isso que é necessário você fazer 2 coletas. Então, pessoal, essa é a característica do estudo longitudinal, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até a próxima semana.